Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que seja uma semana de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Que Deus abençoe de uma forma ampla a sua vida. Nós vamos começar hoje uma série e o título da série é O Mordomo de Deus. Eu quero falar sobre a mordomia, né? De uma forma bíblica. Eu te convido a nos acompanhar nessa série, que seja edificante, que te edifique, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender a palavra de Deus, né? Quero agradecer a você que tem estado comigo aqui, você que se inscreveu, e você que assiste, que vê os vídeos, não se inscreveu ainda, ajude a fortalecer o canal, se inscreva e nos ajude contribuindo assim, para que a gente possa estar divulgando a palavra de Deus. Você nos incentiva a continuar. Você tem observado que aqui nós não entramos em debates, né? Não fugimos desse também do antropocentrismo, né? Nós temos como alvo a palavra de Deus, ela é o fundamento, e procuramos de uma forma honesta, de uma forma simples, esse é o objetivo do canal, não é de levar uma palavra simples e verdadeira que possa chegar até você. Amém? Então nós vamos falar sobre a mordomia, o mordomo de Deus, ao título da série. E nesse episódio 1, Deus é o dono, você não é o dono. Deus é o dono, você não é. Eu quero deixar aqui 2 textos bases. Primeiro Salmos 24, verso 1, depois Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Antes, Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Já deixei marcadinho aqui o segundo texto, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. A verdade que desmorona o eu. Porque tudo que você chama de meu ou de seu não é seu. Ou tudo que eu chamo de meu, na verdade, não é meu.
Minha vida não é minha. A sua vida não é sua. Meu tempo não é meu, seu tempo não é seu, meus recursos não são meus e seus recursos não são seus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso aqui não é uma simples poesia do salmista, é uma declaração de propriedade. Não é apenas uma forma poética. E eu pergunto, se Deus é o dono, por que eu vivo como se eu fosse o dono? Se Deus é o dono, por que vivemos como se nós fôssemos os donos? Segundo, o Deus como Criador e dono absoluto. Tudo foi criado por Ele. Tudo existe por causa dele. E tudo permanece por causa dele. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo foi criado por ele, tudo existe por causa dele, tudo permanece por causa dele. E isso inclui o que nós temos, quem somos e o que podemos fazer. Nós não sustentamos a nossa vida. Deus sustenta. Vou fazer uma referência em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 25. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, que é Paulo discursando em Atenas, né, no Areópago, aos filósofos da época, ele faz essa afirmação: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ele é quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Eu vou fazer uma pergunta que confronta o egoísta, que confronta aquele que acha que é dono de tudo, soberbo, avarento. Se Deus retirar o fôlego agora, o que sobra do seu controle? Se Deus retirar o fôlego, o que é que sobra para o seu controle? Nada, né? Mas a raiz do problema está aqui. O homem que quer ser dono. Aonde o pecado começa, irmãos? Vamos lá em Gênesis, capítulo 3. Versículos 4 e 5.
partir do 2, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Vamos pegar do versículo 1, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja só. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como Deus. E aí a mulher, tentada, cede à tentação. E aí não foi só uma desobediência, né? É uma tentativa de tomar o lugar do dono. Então o homem não queria apenas viver, queria governar. E isso continua até hoje, é assim os dias de hoje, né? Minhas decisões, minha vida, ninguém manda em mim. E isso não é dependência. Isso é rebelião espiritual. Viver como dono é viver em ilusão. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, vamos lá, capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O rico diz, nessa passagem, né? Alma, tu tens muitos bens. Tu tens muitos bens. Deus responde: louco. Por quê? Porque ele acreditava que controlava o futuro. E a morte, ela simplesmente esmaga a mentira da posse. Se você for realmente o dono, por que não pode decidir o dia da sua morte, né? Você não decide. Então isso esmaga essa mentira. Mas o que é mordomia? Mordomia é administrar, repartir. E você foi colocado para administrar. Gênesis 2,15, Adão não recebeu propriedade, ele recebeu responsabilidade. Gênesis 2,15.
E tomou o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se-nos despenseiros, que cada um se ache fiel. Que os homens, capítulo 4, versículo 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministro de Deus, dos mistérios de Deus. Despenseiros é aquele que cuida da despensa e reparte, administra. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. O mordomo tem que ser fiel naquilo. Ele não pode reter, ele não pode tomar para si aquilo que não é dele. O que se requer dos despenseiros, do mordomo, é que ele seja fiel. O mordomo, ele não define o propósito. O mordomo, ele não cria regras. O mordomo, ele não altera planos. Ele executa aquilo que lhe foi ordenado fazer. Tu já viu um mordomo? Se o seu senhor disser, sirva tal coisa, ele vai servir outra? Ele serve aquilo que o seu senhor lhe mandou servir. Essa é a premissa. E quando eu vivo como dono, eu saio do papel que Deus me deu. Ou eu sou o dono, ou eu sou mordomo. As duas coisas não há possibilidade. Entende? Se eu sou dono, eu determino, eu planejo, eu crio regras. Mas se eu sou mordomo, eu obedeço o propósito, eu sigo as regras, eu sigo o plano, eu executo. Eu administro aquilo que Deus mandou administrar de uma forma fiel. E há algumas áreas que agimos como um dono. Dinheiro, eu faço o que eu quiser. Meu tempo, eu uso como eu quiser. O corpo é meu. Decisões, minha vida, minhas regras. E isso aqui não é liberdade. Isso é rejeição do senhorio de Deus, do senhorio de Cristo. Ou tu és servo, ou tu não és servo. O servo vive como mordomo. Mordomia. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não há essa possibilidade. A liberdade é rejeição, essas liberdades é rejeição ao senhorio de Deus. Qual é a área da nossa vida que ainda não está sob o governo de Deus? Eu deixo essa pergunta. Qual é a área da nossa vida que nós estamos tomando as decisões sem deixar que Deus nos diga o que é para fazer? Tu é mordomo, tua vida não é sua, minha vida não é minha, ela pertence a Deus e a Cristo. E há uma verdade que liberta. Quando você entende que Deus é o dono,
você para de querer controlar, você aprende a confiar e você vive com propósitos. Você administra com temor o dinheiro, o tempo, os propósitos de Deus, a sua própria vida, porque você sabe que você apenas obedece, e obedece no chamado, e obedece àquele que realmente é o dono. Provérbios 3,5, confia no Senhor. Mas eu quero te mostrar o colapso do orgulho. Você não é dono. Você nunca foi dono. Nunca será dono. Eu não sou dono. Nunca fui. Nunca serei. Minha vida pertence a Deus. As suas posses têm que ser... Você tem que entender que é Deus, que Ele te deu para administrar. E quando tu entende isso, o seu coração muda, o seu pensamento muda, o seu raciocínio muda, o seu direcionamento muda, o seu coração é generoso, você sabe que não é seu, até a sua generosidade, ela muda. Nós não podemos continuar vivendo na ilusão de que nós somos donos. Nós precisamos nos render ao verdadeiro dono. Ah, mas eu vou perder o controle da minha vida. Você não perdeu o controle da sua vida. Você nunca teve. Essa é a verdade. Nós nunca tivemos. Senhor, eu reconheço que temos vivido como dono daquilo que não nos pertence. Eu reconheço. E que essas coisas pertencem a Ti, tudo. Tudo é pelos... Tudo, a Tua palavra diz, tudo é por Ele e para Ele. Tudo é do Senhor e para o Senhor. Perdoa-nos pela soberba, pela falsa autossuficiência. Perdoa-nos pela ilusão do controle. Quebra em nós essa mentalidade independente, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver como mordomos, fiéis e dependentes de Ti em tudo. Que nossa vida, nossos recursos, nosso tempo e nossas decisões sejam submetidas ao Teu governo. Nós nos rendemos ao senhorio de Cristo. Amém. Se renda ao senhorio de Cristo, meus irmãos. Tua vida vai mudar. E tu vai viver uma vida plena e feliz. Tu já percebeu que na sociedade de hoje, essa coisa do eu, do que eu tenho, do que eu posso, ela é super aflorada? E a mídia, a televisão, a internet, coloca cada vez mais isso sobre as nossas cabeças. E o resultado é uma geração infeliz, que nunca está satisfeita com o que tem,
ou supostamente tem. Nunca está satisfeita com aquilo que tem em mãos, quer sempre mais. Sabe o que é isso? É porque não aprendeu a mordomia. Quando tu aprende a ser mordomo, tu vai ver que tu vai sentir uma felicidade verdadeira. E tu vai se sentir mais pleno. Que Deus abençoe a você, que nós possamos viver uma vida mais coerente com a palavra de Deus, em obediência. Que Deus te abençoe. No segundo episódio dessa série, eu quero falar sobre, no tema fidelidade ou idolatria. O dinheiro revela a quem você adora. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o Brasil. Te espero no próximo episódio. E muito obrigado por estar aqui comigo.